Hoje, vamos nos aprofundar em um tópico fascinante. Como era o mundo antes do dilúvio? Já se perguntou sobre a vida das pessoas que viveram antes da grande catástrofe que mudou o curso da história humana? Qual era o clima, geografia, cultura, religião, tecnologia, moralidade e espiritualidade daqueles que habitavam a Terra antes de Deus enviar o dilúvio para limpar o mundo do pecado? Neste vídeo, vamos explorar alguns fatos e mistérios sobre o mundo antediluviano, com base na Bíblia e outras fontes históricas e científicas. Fique ligado até o final, pois você ficará surpreso com o que descobrirá. Antes de começarmos, quero pedir que deixe um like, inscreva-se no canal, aperte o sino para não perder nenhum vídeo e compartilhe este vídeo com seus amigos para que eles possam aprender mais sobre este tópico fascinante. Vamos começar. O primeiro fato que precisamos saber sobre o mundo antes do dilúvio é que ele era muito diferente do nosso em muitos aspectos. Um deles é a expectativa de vida das pessoas. Você sabia que as pessoas viviam muito mais antes do dilúvio do que depois? Sim, a Bíblia nos diz que os patriarcas que viveram antes do dilúvio tinham uma expectativa de vida que variava de centenas a quase 1000 anos. Por exemplo, Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Sete, filho de Adão, viveu 912 anos. Matusalém, o avô de Noé, viveu 969 anos, tornando-se o homem mais velho de todos os tempos. E Noé, o protagonista do dilúvio, viveu 950 anos. Mas por que as pessoas viviam tanto antes do dilúvio? Existem várias teorias para explicar isso, mas uma das mais aceitas é que o ambiente da Terra era muito mais favorável à vida humana devido a uma camada de vapor de água que envolvia o planeta, protegendo-o da radiação solar e criando um clima temperado e úmido ao redor do mundo. Essa camada de vapor teria se rompido durante o dilúvio, causando as chuvas torrenciais que inundaram a Terra. Após o dilúvio, o clima mudou drasticamente, tornando-se mais frio e seco, e a radiação solar começou a afetar mais a saúde das pessoas, reduzindo sua expectativa de vida. Outro aspecto que diferenciava o mundo antes do dilúvio era a interação entre o divino e o humano. A Bíblia revela que, antes do dilúvio, Deus se comunicava diretamente com algumas pessoas, como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé. Ele deu-lhes instruções, avisos, promessas e bênçãos, além de julgá-los e puni-los quando pecaram. A Bíblia também nos diz que antes do dilúvio, houve uma mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, produzindo uma raça de gigantes chamada Nefilim. Quem eram esses filhos de Deus e filhas dos homens? E quem eram os Nefilim? São questões que geram controvérsia e debate entre os estudiosos da Bíblia. Uma das interpretações mais comuns é que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para ter relações com mulheres humanas, que eram filhas dos homens. Esta união profana produziu os Nefilim, que eram seres híbridos com características humanas e angelicais, notórios por sua força, estatura e maldade. Esses seres foram responsáveis por muita violência e corrupção na terra, provocando a ira de Deus e seu julgamento sobre a humanidade. Mas quem eram esses anjos caídos e por que se rebelaram contra Deus? Para entender isso, precisamos voltar um pouco mais no tempo, antes da criação da terra. A Bíblia nos diz que antes da criação da terra havia Deus, que tinha majestade com seu Filho Jesus. Deus também criou os anjos, seres espirituais que o adoravam e serviam. Entre os anjos, havia um que se destacou por sua beleza, inteligência e poder. Seu nome era Lúcifer, que significa estrela da manhã. Ele era o querubim ungido que cobria o trono de Deus. Com suas asas, ele liderava os anjos e tinha acesso à presença divina. No entanto, ele não estava satisfeito com sua posição e desejava ser igual a Deus. Tomado por orgulho, inveja e ambição, convenceu um terço dos anjos a se rebelar contra Deus, desejando tomar seu lugar e ser temido por todas as criaturas. Mas Deus, soberano e todo-poderoso, não permitiu isso. Ele expulsou Lúcifer e os anjos rebeldes do céu, lançando-os à terra. Lúcifer passou a ser conhecido como Satanás, que significa adversário, e os anjos rebeldes tornaram-se demônios, espíritos malignos sob seu comando. Isso marcou o início da guerra espiritual entre dois reinos, o de Deus e o de Satanás. Quando Deus criou a terra e colocou nela o homem e a mulher, feitos à sua imagem e semelhança, Satanás viu nisso
uma oportunidade de se vingar e destruir a criação divina. Ele considerou a terra seu domínio e Adão e Eva como invasores. Usou a serpente, um dos animais mais astutos criados por Deus, para enganar a mulher e fazê-la duvidar da palavra divina. Disse a ela que ao comer do fruto proibido, seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Seduzida pela mentira, a mulher comeu o fruto e o deu também ao homem, que estava com ela. Eles desobedeceram a Deus, pecaram, perderam a comunhão e a inocência original. Também perderam a autoridade sobre a terra, entregando-a a Satanás, que se tornou o príncipe deste mundo. Desde então, o pecado entrou na humanidade, trazendo morte, dor, sofrimento, doença, violência, injustiça, opressão e rebelião contra Deus. A história da humanidade tornou-se uma história de queda e redenção, conflito e esperança, julgamento e graça. Um dos primeiros exemplos disso foi a história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Eles eram irmãos, mas tinham atitudes diferentes em relação a Deus. Abel era pastor e ofereceu os melhores animais de seu rebanho como sacrifício. Caim era fazendeiro e ofereceu os frutos da terra, mas sem o mesmo coração. Deus se agradou de Abel e sua oferta, mas não de Caim e sua oferta. Isso provocou a raiva e o ciúme de Caim, que não aceitou a correção divina e matou seu irmão Abel no campo. Deus, que tudo sabe e é justo, viu o que Caim havia feito e o chamou para prestar contas. Perguntou a Caim onde estava Abel, seu irmão. Caim respondeu com arrogância e falsidade: Eu não sei, sou eu o guardião do meu irmão? Então Deus disse a Caim: O que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim do chão. Agora você é amaldiçoado da terra que abriu sua boca para receber o sangue do seu irmão da sua mão. Quando você lavrar o chão, ele não dará mais sua força para você. Você será um fugitivo e um andarilho na terra. Caim disse a Deus: Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje você me expulsou da terra e serei escondido da sua presença. Serei um fugitivo e um andarilho na terra, e qualquer um que me encontrar me matará. Mas Deus disse: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá vingança 7 vezes mais. E o Senhor colocou uma marca em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. Então, Caim deixou a presença do Senhor e viveu na terra de Nod, a leste do Éden. Embora fosse um assassino e um fugitivo, Caim teve descendentes. Casou-se com uma mulher, provavelmente uma de suas irmãs ou sobrinhas, já que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas após Caim e Abel. Caim teve um filho chamado Enoque e construiu uma cidade, dando-lhe o nome de seu filho. Essa foi a primeira cidade da história, evidenciando as habilidades de construção e organização de Caim. Os descendentes de Caim se multiplicaram e alguns deles se destacaram por suas realizações. Jabal foi o ancestral daqueles que vivem em tendas e criam gado. Jubal foi o pioneiro de todos os que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim dominou a arte de trabalhar com bronze e ferro, e Naamá foi a única mulher mencionada na linhagem de Caim. Esses descendentes mostram como a humanidade se expandiu e se diversificou, com papéis evoluindo para profissões e a civilização dando seus primeiros passos. Contudo, também revelam que a humanidade se afastou de Deus, entregando-se à idolatria, violência e imoralidade. A Bíblia nos conta que Lameque, filho de Tubal-Caim, foi o primeiro polígamo, tendo 2 esposas, Ada e Zilá. Ele também foi um assassino, matando um homem por feri-lo e um jovem por pisar nele. Lameque se vangloriava de sua crueldade, dizendo às esposas: Ouçam-me vocês, esposas de Lameque, escutem minhas palavras. Matei um homem por me ferir e um jovem por me machucar. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Gênesis 4, 23 e 24. Enquanto isso, Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete, que significa substituto. Eles o chamaram assim porque ele veio como substituto para Abel, que Caim havia matado. Sete foi pai de Enos, que foi pai de Cainã, que foi pai de Maalaleel, que foi pai de Jared, que foi pai de Enoque, que foi pai de Matusalém, que foi pai de Lameque, que foi pai de Noé. Essa é a linhagem dos filhos de Deus, que andaram com Deus e o adoraram, contrastando com a linhagem dos filhos dos homens, que se rebelaram contra Deus. Entre os filhos de Deus, um se destacou por sua fé e obediência: Enoque. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus
e Deus o levou sem que ele experimentasse a morte. Enoque, bisavô de Noé, viveu numa época em que a maioria das pessoas apenas tinha registros de nascimento e filhos, mas ele foi lembrado por sua comunhão com Deus. Enoque profetizou sobre o julgamento de Deus sobre os ímpios e agradou a Deus com sua fé, sendo o primeiro homem levado por Deus e um exemplo de como devemos viver, buscando a Deus e fazendo sua vontade. No entanto, Enoque foi uma exceção em meio a uma geração perversa. A Bíblia nos diz que antes do dilúvio, o mundo era dominado pela ganância, maldade e traição, onde famílias eram campos de batalha e vizinhos exploravam uns para os outros. A terra estava corrompida para os olhos de Deus e cheia de violência, e toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era continuamente má. Deus viu que a maldade do homem havia aumentado na terra e que toda a carne havia corrompido seu caminho. Ele se arrependeu de ter feito o homem e ficou triste em seu coração, decidindo destruir da face da terra o homem que havia criado, junto com os animais, répteis e aves do céu. Mas houve um homem que encontrou graça para os olhos de Deus: Noé. Noé era justo e íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Ele teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Deus escolheu Noé para ser o guardião de um novo começo para a humanidade e deu-lhe uma missão especial: construir uma arca para salvar sua família e os animais do dilúvio que viria. A arca era um barco especial, projetado por Deus para resistir às águas do dilúvio. Tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 30 metros de altura. Tinha 3 convéses com vários compartimentos internos e uma janela no topo de um côvado. Possuía uma porta lateral que só Deus podia abrir e fechar. Era feita de madeira de gofer, uma madeira durável e impermeável, coberta com betume por dentro e por fora para evitar vazamentos. Tinha capacidade para abrigar aproximadamente 40 mil animais de diferentes espécies, além de comida e água suficientes para eles e a família de Noé. Foi uma obra-prima da engenharia naval e um símbolo da graça e misericórdia de Deus. Noé levou aproximadamente 120 anos para construir a arca conforme as instruções de Deus. Durante esse período, ele também pregou para os seus contemporâneos, alertando-os sobre o dilúvio iminente e chamando-os ao arrependimento. No entanto, ninguém deu ouvidos a Noé e continuaram vivendo como se nada fosse acontecer, zombando dele e o considerando um lunático e fanático. Eles não acreditavam que Deus traria julgamento através das águas, pois nunca havia chovido na terra. Não sabiam que as fontes do grande abismo se abririam e as janelas dos céus se abririam, cobrindo toda a terra com água. Ignoravam que o dia do Senhor viria como um ladrão na noite, pegando-os de surpresa, e que sua única esperança de salvação era entrar na arca pela fé. Finalmente, o dia chegou e Deus disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua casa, pois você é justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo, tome 7 pares, macho e fêmea, e dos animais que não são limpos, um par, macho e fêmea. Das aves do céu, tome 7 pares, macho e fêmea, para preservar a vida sobre a face da terra. Pois em 7 dias farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres vivos que criei. Gênesis 7, 1-4. Noé obedeceu a Deus e entrou na arca com sua família e os animais que Deus lhe ordenara. Ele tinha 600 anos quando as águas do dilúvio cobriram a terra. No dia determinado, as fontes do grande abismo irromperam e as janelas dos céus foram abertas, e choveu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. As águas subiram e aumentaram grandemente sobre a terra, fazendo a arca flutuar sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente, cobrindo todos os altos montes sob todo o céu. 15 côvados acima, as águas prevaleceram e as montanhas foram cobertas. Todo ser vivo que se movia sobre a terra pereceu. Aves, gado, animais selvagens, todas as criaturas que se moviam sobre a terra e toda a humanidade. Tudo que tinha o fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim, todo ser vivo foi varrido da face da terra, desde o homem até os animais, répteis e aves do céu. Eles foram apagados da terra, e somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Gênesis 7,
11 a 23. Noé e os que estavam com ele na arca ficaram isolados do mundo por 150 dias enquanto as águas cobriam a terra. Mas Deus não se esqueceu de Noé e fez um vento soprar sobre a terra, e as águas começaram a recuar. As fontes do abismo e as janelas dos céus foram fechadas e a chuva foi contida. As águas recuaram continuamente, e após 150 dias, diminuíram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês, os topos das montanhas se tornaram visíveis. Gênesis 8, 1 ao 5. Noé esperou mais 40 dias e então abriu a janela da arca que havia feito. Ele soltou um corvo que voou de um lado para o outro até que as águas secassem da terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície do solo. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca, pois as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Ele estendeu a mão, pegou a pomba e a trouxe de volta para a arca. Ele esperou mais 7 dias e enviou a pomba novamente, que retornou à noite com uma folha de oliveira recém-colhida no bico. Assim, Noé soube que as águas haviam recuado da terra. Esperou mais 7 dias e enviou a pomba novamente, mas desta vez ela não voltou para ele. Gênesis 8, 6 ao 12. Noé então retirou a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas tinham secado da terra. Noé retirou a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No segundo mês, no 17º dia do mês, a terra estava completamente seca. Então Deus falou a Noé, dizendo: Saia da arca, você e sua esposa, seus filhos, e as esposas de seus filhos com você. Traga para fora todos os seres vivos que estão com você, todas as aves, animais e répteis, para que possam multiplicar-se sobre a terra, serem frutíferos e se multiplicarem. Gênesis 8, 13 ao 19. Então Noé saiu com seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos. Todo animal, réptil, ave e tudo que se move sobre a terra, conforme suas famílias, saíram da arca. Noé construiu um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos de todo animal limpo e ave limpa. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a inclinação do coração humano é má desde a juventude. Nem destruirei novamente toda criatura vivente como fiz. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Gênesis 8, 20 ao 22. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: Sejam fecundos e multipliquem-se e encham a terra. O medo e o terror de vocês estarão sobre todos os animais da terra, aves dos céus, tudo o que rasteja sobre a terra e peixes do mar. Em suas mãos eles são entregues. Tudo o que se move e vive será alimento para vocês. Como lhes dei as plantas verdes, agora lhes dou tudo. Mas não comerão carne com seu sangue, que é a vida. E por seu sangue vital, exigirei um acerto de contas, de cada animal e do homem, de cada semelhante. Quem derramar o sangue humano, pelo homem será derramado seu sangue, pois Deus fez o homem à sua imagem. Sejam fecundos e multipliquem-se, povoem e se multipliquem na terra. Gênesis 9, 1 ao 7. Deus disse a Noé e seus filhos: Estabeleço minha aliança com vocês e seus descendentes, e com toda criatura vivente, aves, gado e todos os animais da terra que saíram da arca. Minha aliança é que nunca mais toda a carne será destruída pelas águas de um dilúvio, nem haverá um dilúvio para destruir a terra. Deus disse: Este é o sinal da aliança entre mim e vocês e toda criatura viva para todas as gerações futuras. Coloco meu arco nas nuvens, e ele será o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco aparecer nas nuvens, lembrarei da minha aliança entre mim, vocês e toda criatura viva. As águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e eu o verei e lembrarei da aliança eterna entre Deus e toda criatura viva na terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que está na terra. Gênesis 9, 8 ao 17. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com Noé e toda a criação, lembrando da fidelidade e bondade de Deus, e que ele não abandona a humanidade, mas oferece uma nova chance.
É a promessa de que Deus nunca mais destruirá o mundo com água, mas preservará a vida na terra, representando a esperança de que Deus tem um plano para restaurar todas as coisas e que um dia Ele fará tudo novo. É uma demonstração da graça de Deus, que nos ama e enviou seu Filho, Jesus Cristo, que é o arco-íris da nossa salvação. Assim termina a história do dilúvio e começa a narrativa de Noé e seus descendentes, que repovoaram a terra e formaram nações. Mas essa é uma história para outro vídeo. Por favor, deixe seus pensamentos sobre o tópico nos comentários, sempre respeitando as opiniões dos outros. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se achou este conteúdo valioso, apoie-me inscrevendo-se no canal para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos.